Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Prever FM, 12:01. E uma ótima tarde para você que tá aqui no 100.9 nesta sexta-feira, tá aí no trânsito, na sua casa, no seu trabalho, ou você conectar através do nosso aplicativo. Agora, se você não tem o nosso app, é só baixar aí pro seu Android ou iOS e curtir a nossa programação em qualquer lugar. Boa tarde, Júnior. Fala, Joandre, uma ótima tarde a você, a todo mundo que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo. E hoje o nosso convidado é o Dr. Cláudio Lucas Miranda, que é coordenador do Hemocentro do Hospital das Clínicas. Dr. Cláudio, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui no Radar da Prever. Muito boa tarde, Júnior, Joandre. É um prazer enorme poder aqui bater um papo, falar um pouco de saúde aqui no Radar com vocês e com a nossa população de Botucatu. Legal, vamos falar bastante de doação de sangue, inclusive, aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, 12:09. Esse é o Radar, música e conversa boa até 1h da tarde. Hoje nós estamos recebendo aqui Cláudio Lucas Miranda, coordenador do Hemocentro do HC aqui de Botucatu. Doutor Cláudio, é sempre uma luta do Hemocentro para conseguir doador. E chega a férias, o período de férias, né? Janeiro é ainda mais complicado, né? Eu falo que para a gente conseguir manter os estoques em alguns períodos do ano, e em especial período de festas, agora que a gente passou e sobrevivemos, por incrível que pareça, no nosso Hemocentro aqui de Botucatu, e agora no período que finalizam as férias e inicia o carnaval, né, as festas de carnaval, os hemocentros passam muito apertado, e aí a gente tem que abusar da criatividade mesmo para poder captar novos doadores, insistir com os doadores frequentes para que venham até os hemocentros doar. Então, de fato, eu falo que as lutas dos hemocentros do país, elas são perenes, elas são constantes, porque no país a gente tem diversos feriados que acontecem de forma periódica, né? É muito difícil a gente ficar 40, 50 dias, por exemplo, sem um feriado prolongado, sem uma situação em que ou os hemocentros acabam não conseguindo funcionar por uma questão de feriado, serem públicos e aí os funcionários acabarem não trabalhando, mas também pelas viagens, pelas saídas, pelo distanciamento dessas pessoas dos hemocentros. Então a luta ela é diária, Júnior e Joandre, não tem jeito. E o que complica ainda mais é que a demanda aumenta neste período, né? Em janeiro você tem mais acidente, né? No carnaval você tem mais acidente, as pessoas elas bebem mais, né? Estão mais suscetíveis a esse tipo de ocorrência. Quer dizer, aumenta a demanda, diminui a doação. Eu acredito também que o Hemocentro aqui da Unesp realmente aumenta muito mais, não só porque a região toda vem pra cá, né? Exato, e nós temos assim, além dos abusos que você citou, Júnior, e de abusos às vezes de alimentação, muitas vezes de bebida alcoólica, muitos desses pacientes acabam às vezes dando uma negligenciada na saúde e muitas vezes nas comorbidades que eles têm, nos problemas de saúde que eles têm. E aí o que acontece? Aumentam as hospitalizações, aumentam as procuras por esses pacientes nos prontos-socorros e, consequentemente, com essa descompensação de algumas doenças crônicas que esses pacientes têm, também aumenta o consumo. Fora toda essa situação de acidente de trânsito, né? Enfim, as brigas que acontecem por aí, que infelizmente às vezes terminam com perfurações, com um acidente com arma de fogo, enfim, nós temos esses períodos de final de ano, festas, feriados prolongados e feriados mais intensos que nós temos no país, de fato são um grande problema para as salas de emergência do país e para os hemocentros e bancos de sangue. Você sabe que eu escutei de uma pessoa uma vez, desse comentário de falar, janeiro tem mais acidentes, tem mais demanda e a doação diminui. A pessoa disse o seguinte, mas eu não vejo tanto acidente em Botucatu. Botucatu não é quer dizer, é problema, mas não é o problema. Em cima do que o Joandre falou, para que você se conscientize, o hospital, ele está em Botucatu, mas ele não é de Botucatu. Ele atende, teoricamente falando, aproximadamente 70 municípios da Cuesta e do Vale do Jurumirim. Então, o banco de sangue, ele trabalha para mais de 70 municípios, né, Cláudio? E nós temos... o acidente que acontece lá na ponte do Paranapanema
ele vai respingar aqui. E nós não podemos esquecer, Júnior, que a nossa região, o nosso município, se a gente for pegar Botucatu em especial, nós temos 3 grandes concessionárias de rodovias, com 3 grandes rodovias, uma delas cruzando dentro de Botucatu, que é a Marechal Rondon. Nós temos a Castelo Branco a 20 quilômetros aqui de Botucatu, e nós temos as rodovias que vão para Barra Bonita, que vão para SP-191, 255. Então, que são grandes rodovias, a João Melão. Nós temos diversas rodovias, né, de grande porte, de grande movimentação na região, e que as concessionárias de rodovias que atendem nessas rodovias, todos os acidentes que acontecem nessas rodovias, eles acabam sendo drenados, grande parte deles para cá, para o HC. Então, se a gente realmente não tiver com um estoque muito bem seguro, muito bem preparado para assistir, quando a gente fala, mas não tem muito acidente, eu convido a ficar umas 6 horinhas ali na praça, na frente da sala de emergências ali do pronto-socorro referenciado do HC. Vocês vão ver o quantitativo de ambulâncias que chegam lá, corpo de bombeiros, das rodovias, dos municípios, enfim. Eu não vou dizer que chega uma centena de ambulâncias por dia, mas dezenas de viaturas todo santo dia chegam ali, eu posso te afirmar com muita tranquilidade. E dependendo do acidente, né, Cláudio, a doação ela tem que ser emergencial, né? Não é só no momento do procedimento cirúrgico. Sim, e esse é um problema com relação a rodovias, Júnior, porque o que acontece? Muitos dos acidentados que são socorridos aqui para o HC, eles estão muitas vezes de passagem pela rodovia. E são pacientes que muitas vezes não tem cadastro no HC, a gente muitas vezes não sabe a tipagem, né? Porque ele nunca doou, ele nunca passou por atendimento ali no nosso hospital. E aí é aquela situação, se chega num estado muito grave, a ponto da gente não conseguir ter tempo suficiente para fazer a tipagem daquele doador, qual é o sangue que nós vamos ter que usar para ele? O famoso O negativo. Doador universal. E aí a gente já é uma tipagem de sangue que é mais complicada para manter em estoque seguro nos hemocentros. A gente vai ter que usar para esse paciente, para que a gente consiga manter a vida dele, esse tipo de sangue, o O negativo, e aí a gente cria uma bola de neve, porque se chegarem muitos acidentes de pacientes que a gente não tenha tempo de fazer a devida tipagem dele, a ponto de ter que fazer a transfusão de sangue O negativo, aí os estoques realmente vão para o céu. O Dr. Cláudio, ele explicou didaticamente por que sempre há necessidade do O negativo, né? Porque você não sabe a tipagem sanguínea. A gente vai lembrar das aulas de biologia, né? Eu era um péssimo aluno, mas o doador universal, como é que você não sabe? Você não sabe se ele é AB, se ele é B, se ele é O positivo, vai o O negativo. E vai que nem exatamente. Água. Porque eu tenho que preservar pela vida daquele paciente, né? E hoje, se a gente for pensar em fazer uma tipagem dentro do tempo normal, nós vamos levar em torno de 20 minutos, 25. É rápido, parece rápido, mas 20 minutos num politraumatizado que chega acidentado, sangrando no pronto-socorro, é o tempo suficiente para ele perder a vida. Então não tem jeito, a partir do momento que ele chega e ele tem um risco iminente de morte naquela situação e que a bolsa de sangue vai salvar a vida dele, a gente vai deixar a tipagem para um segundo momento, nós vamos realizar essa tipagem dele, obviamente, mas até que a tipagem saia, o sangue escolhido para liberar para esse paciente que está com risco iminente de vida é o O negativo. Ô Cláudio, não há, você me corrija se eu estiver errado, mas vamos falar do estado de São Paulo. Não há uma grande campanha de incentivo para a gente identificar a tipagem sanguínea, né? Então, por exemplo, o Joandre pagou o IPVA dele, tá feliz da vida. Ele teve 3% porque ele pagou à vista, mas ele poderia ter 4% se ele informasse a tipagem sanguínea dele. Algo mais ou menos nesse sentido, você incentivar a pessoa no cadastro que ela tem a colocar a tipagem sanguínea. Não ajudaria um pouquinho? Hoje a tipagem sanguínea não é um exame padronizado como um exame de rotina. Sim, hoje se a gente for falar de tipagem sanguínea, a gente vai fazer, hoje é na rotina a gente pedir a tipagem para todas as gestantes, para uma questão de acompanhamento pré-natal, para os recém-nascidos, obviamente, a gente sempre faz a tipagem, e
basicamente é isso que a gente faz, as tipagens sanguíneas. E, obviamente, para aqueles pacientes que vão precisar de transfusão, enfim, aí são outros quesitos, e para os doadores de sangue. Então, assim, hoje ele não é um exame, vamos dizer assim, que nem um hemograma que a gente pede na rotina, que nem um colesterol total, que nem um triglicérides que a gente pede na rotina numa unidade de saúde. Hoje, se você for fazer um check-up, vamos dizer assim, no seu médico de confiança ou na sua unidade de saúde de confiança, a tipagem sanguínea não vai ser um exame solicitado na rotina por uma questão de padronização mesmo e de não haver necessidade. O que a gente vê que isso talvez pudesse ajudar, a gente pensa que campanhas dentro das unidades de saúde, e aí trabalhar com equipe médica, equipe de enfermagem, os administrativos que recebem os pacientes nas unidades de saúde, se a gente conseguir trabalhar com esses profissionais, que eles sejam agentes captadores de doadores lá nas unidades de saúde, aí eu entendo que é uma estratégia bastante interessante, que é o que a gente tem tentado fazer nesses últimos 2 anos no Hemocentro, de fato desencastelar o Hemocentro de lá de dentro e tentar chegar dentro da comunidade, tentar chegar dentro das associações de bairro, tentar chegar dentro da onde está de fato a população, de onde está de fato o doador, para convencê-lo que doar sangue é importante, salva vidas e que é uma atitude que vai dar muito prazer, muito orgulho e muita satisfação pessoal. Acho que esse que é o foco. Mas eu insisto que a pessoa tem que saber. Tem gente que não sabe, né, Cláudio? Tem gente que tem 60 anos e não sabe a tipagem sanguínea até hoje, né? Você sabe que eu vou contar uma curiosidade minha aqui. Eu até uns 5, 6 anos atrás, eu tinha certeza que a minha tipagem era B positivo e convivia com isso e sem nenhum problema. E aí teve um dia que eu fui doar sangue aqui no Hemocentro nosso, e aí foi feita a tipagem e tal, e aí vieram e falaram, você é AB, né? Eu sou B. Não, você é AB. Eu falei, mas aí que eu fui de fato descobrir, mas eu fiquei pensando, falei, nossa, mas espera, minha mãe... Eu sou adotado? Isso e tal. Me gerou um conflito quase pessoal, assim. E aí, obviamente, eu vi que de fato era B mesmo, e eu não sei por que em algum momento eu acabei associando que a minha tipagem era B. Então eu sei que a minha tipagem é AB faz pouco tempo, 5, 6 anos. E aí, como o sangue AB é um sangue que tem pouca demanda, por exemplo, dentro do Hemocentro, porque ele é um sangue que a gente só consegue fazer para o tipo AB, e ele sai muito pouco, ele tem muita pouca demanda dentro do Hemocentro. Os doadores que são tipados como AB, a gente sempre foca para que ele vire um doador de plaqueta. Porque em contrapartida ao sangue AB que tem menos saída, a melhor plaqueta que a gente tem hoje para transfundir é a plaqueta AB. Então foi nesse momento que eu acabei me tornando um doador de plaqueta aqui no Hemocentro, para poder ajudar também com os estoques de plaqueta que são importantes. E daqui a pouco o Cláudio vai falar da diferença da doação de sangue e plaqueta aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, 12:28, e voltamos aqui com o Radar Música e Conversa Boa, hoje recebendo o Dr. Cláudio Lucas Miranda, coordenador do Hemocentro do HC aqui de Botucatu. Tem dúvida de ouvinte, né? Sim, o ouvinte aqui tá perguntando, doutor, quem tem vasculite sistêmica, ou já abreviar aqui. O termo é um pouco complicado, mas ela sabe. É a síndrome de Churg-Strauss. Pode doar sangue? Primeiro, obrigado pela pergunta, ouvinte. E, infelizmente, as vasculites sistêmicas, elas têm o que a gente chama de comportamento autoimune. Elas produzem algumas substâncias no corpo que inviabilizam a doação de sangue. Então, infelizmente, para essa ouvinte, ela não consegue doar sangue. Mas eu vou aproveitar, a gente sempre fala que tem que fazer uma limonada do limão, né? Então, ela, mesmo não podendo ser uma doadora, ela pode ser uma grande agente de captação de doadores. Então, mesmo, como é o nome da ouvinte, desculpa? Ela chama Rigleia.
Rigley, se você tiver interesse em ajudar a gente no Hemocentro, a gente pode tornar você uma grande agente de captação de doadores de sangue no seu bairro, na sua família, na sua região, né? A gente pode fornecer o material que for necessário para que você possa orientar aí o seu nicho social, para que a sua doação que não pode ser feita pode se transformar numas 4, 5, 6 doadores para nós no Hemocentro, e a sua ajuda sempre vai ser muito bem-vinda lá para nós. Cláudio, qual que é a diferença doador de plaqueta, doador de sangue? Hoje a gente tem 2 grandes sistemas de doação, né? Hoje a gente faz a doação de sangue total, que é aquela doação que a gente conhece tradicional, que o doador vai lá, faz toda a triagem, vai até a sala, normalmente de 8 a 10 minutos no máximo, agulhinha no braço, bolsinha balançando no homogeneizador, chegou o peso suficiente, parou, tirou, vai tomar o lanche e vai embora para casa. Essa é a doação tradicional, que é a doação de sangue por punção mesmo. A gente tem as doações que a gente chama por aférese, que é a doação que a gente faz num determinado equipamento. Esse equipamento ele separa exatamente o componente celular que a gente precisa. Hoje, a doação de plaqueta que a gente faz no Hemocentro é a doação por aférese. Então, o doador vai lá, ele passa pela mesma triagem, da mesma forma, ele faz os exames antes, da mesma forma, para saber se ele tem quantitativo de plaqueta suficiente para fazer a doação. Se tiver tudo bem para ele fazer, ele vai deitar numa maca, numa poltrona. É uma máquina, ele é conectado nessa máquina através de uma punção também, é uma picadinha só. E essa máquina, ela vai puxar o sangue desse doador, vai filtrar esse sangue desse doador, separar somente as plaquetas e vai devolver o restante das células para esse doador. Ela, obviamente, é uma doação que demora um pouquinho mais, porque, enfim, tem todo o processo de filtragem da máquina, tem todo o processo da devolução do sangue para o doador. Ela é uma doação que demora aproximadamente hoje, com os novos equipamentos que a gente adquiriu no Hemocentro, aproximadamente em torno de 60 minutos, 1 horinha que o doador fica lá para fazer essa doação, e aí essa plaqueta já sai, vamos dizer assim, pronta para fazer toda a parte de triagem de exames laboratoriais, e se ela não tiver nenhum problema na hora do processamento, ela já vai ficar disponível para esses pacientes que necessitam da transfusão, até porque nós não podemos esquecer que a plaqueta ela tem uma validade muito curta. Né? Além dela ser conservada em temperatura ambiente, ela tem uma duração hoje em torno de 5 dias. Existem alguns estudos que estão em desenvolvimento agora, com a possibilidade da gente mudar o conservante dessas plaquetas, e aí a gente conseguir ampliar até 7 dias de durabilidade, de validade dessa plaqueta, mas hoje ainda a gente trabalha com a data de 5 dias. Então, é muito curto o período da plaqueta, por isso que a gente tem que ter não só a gestão que a gente tem com o sangue, mas com a plaqueta a gente tem que ter uma gestão muito em cima, porque para a gente perder o estoque rapidinho num prazo de validade tão curto, é muito rápido isso acontecer. Os pré-requisitos do doador são os mesmos? Os pré-requisitos são os mesmos, né? Hoje a gente tem... Para doar sangue é muito simples, muito rápido, né? Não tem grandes restrições. A gente tem a faixa etária de 16 a 69 anos, lembrando que os menores de idade precisam ter a conivência, a ciência e a autorização oficial dos pais ou responsáveis. Ele tem que pesar acima de 50 quilos, ele tem que gozar de boa saúde, não ter doenças infecto-contagiosas, não ser usuário de drogas, ter dormido bem na noite anterior, não ter usado nenhum tipo de bebida alcoólica no dia anterior, tem que ir alimentado. Hoje ainda existem muitas pessoas que acham que tem que ir de jejum. Não tem, não é igual colher o exame laboratorial. Posso comer meu pão com ovo, com meu café e de boa lá. A gente sempre fala para evitar alimentos gordurosos, alimentos mais pesados. A gente sempre fala assim, não vai comer uma feijoada e vai doar sangue, né? Então assim, a gente sempre fala, faça uma dieta, como eles vão normalmente de manhã, toma o seu café tranquilo, né? Sem nada muito pesado, nada muito gorduroso. A gente sempre fala também, se algum tabagista
for doar sangue, o tabagismo ele não é uma contraindicação na doação de sangue, mas a gente sempre pede para que não fume pelo menos de 2 a 4 horas antes de fazer a doação. Então são basicamente esses requisitos. Existem, obviamente, algumas restrições para algumas doenças especificamente, para alguns medicamentos. Então, tem medicamentos que pode doar, tem medicamentos que a gente tem que pausar por 2 dias, por 3 dias, por 1 semana, por 30 dias. Mas aí a gente sempre fala, quando o doador tiver alguma dúvida se ele pode ou não doar, porque ele usa um determinado medicamento, ou como fez a nossa ouvinte, que tem uma patologia específica e ela questionou se pode ou não, a gente sempre pede para que entre em contato com o Hemocentro, pode ser inclusive pelo telefone, pelo WhatsApp, que a gente vai tirar essa dúvida do doador, e aí se ele não tiver impedimento, ele vai ser muito bem-vindo para nós no Hemocentro. Cláudio, você, sob a sua coordenação, o Hemocentro intensificou a busca, uma busca ativa fora da região fora de Botucatu, né, por toda a nossa região. Imagino que pelos próximos 30 dias você vai precisar fazer bastante isso, né? Vamos. A gente, ontem, não por acaso, a gente teve uma reunião específica dentro do hospital e que a gente trabalha com alguns indicadores do hospital, e aí não somente do Hemocentro, mas dentro desses indicadores que a gente trabalha, um dos indicadores é um indicador do Hemocentro, que é o número de bolsas coletadas. E aí, o que acontece? Nos últimos 3 anos, vou puxar 2 para 3 anos, a gente tinha uma média aí em torno de 900 a 1.000 bolsas por mês coletadas aqui no Hemocentro. E a gente sempre teve uma média de consumo que chegava aproximadamente em 1.500 bolsas. A conta não fecha. A conta não fecha, e aí a gente sempre tinha que se socorrer dos colegas da região, assim como os colegas da região sempre socorrem com a gente, então a gente vai um ajudando o outro. Mas nós tivemos que criar estratégias para, de fato, atingir essa meta necessária que a gente tinha de 1.500 bolsas por mês, justamente para a gente poder dar segurança também a gente hoje atende a pelo menos 45 serviços de saúde de toda a nossa região, dentre hospitais, clínicas, agências transfusionais. Então, assim, é um número muito expressivo para a gente e a gente tem que dar esse tipo de segurança. Então, em vista disso, nos últimos 2 anos, nós lançamos mão das coletas externas. Então, inicialmente começamos com uma coleta externa por mês, era um município ali, um município acolá, e fazendo as ações junto com o Departamento Regional de Saúde, junto com os secretários municipais, no intuito de aproximar o Hemocentro desses municípios. Passamos para 2, passamos para 3, e para nossa alegria, e por incrível que pareça, em dezembro nós conseguimos fazer 4 coletas externas. Hoje, inclusive, nós estamos numa coleta externa lá em Cerqueira César, né? E isso a gente conseguiu sair de um patamar de 900 a 1.000 bolsas. Ontem na reunião, eu citei justamente a reunião por isso, nós estamos hoje com uma média de 1.400, 1.450 bolsas por mês. Quase chegamos na meta, né? Tanto que a gente repactuou o indicador agora justamente para atingir a meta das 1.500 bolsas por mês agora em 2026, que a gente acredita que vai até passar. É um trabalho difícil, não é um trabalho fácil, a gente tem que levar todo um aparato, né? Cadeira, homogeneizador, toda a parte de bolsas, agulha, equipe, soro, a própria equipe. Então, é um trabalho de fato muito desgastante para a nossa equipe, né? Nós chegamos aí às cidades aqui da região que são 200 quilômetros de distância. Então, tem que sair daqui 5 horas da manhã para chegar lá às 7h30, montar todo o aparato no local da doação, e depois ainda fazer a coleta o dia inteiro. A gente está falando aí nas coletas externas em torno de 100, 120 doadores. Então é cansativo, não é fácil. A equipe ainda tem que desmontar e voltar, chegando aqui 6, 7 horas da noite muitas vezes. Então, de fato, não é fácil fazer isso. A gente tem trabalhado, tivemos um apoio irrestrito da nossa superintendência para que a gente pudesse investir ainda mais nesse tipo de estratégia, nesse tipo de coleta. Os resultados estão aí, Júnior. Eu acho que a gente fazia tempo que eu não passava o final de ano
sem, né, alarmar todo mundo, dizendo, pelo amor de Deus, venha doar, porque nós estamos com estoque crítico. Faz tempo que eu não falo que o Hemocentro está em estoque crítico, mas eu sempre costumo falar, para ele ficar crítico, basta um acidente. Basta um acidente grave de trânsito que os nossos estoques, eles se esvaem assim rapidamente. Então, isso não é para a população ficar confortável, isso é para a população ficar primeiro em alerta de tipo, legal, eu vou continuar fazendo a minha doação, porque eu tô percebendo que se eu continuar fazendo a minha doação, eu vou manter os estoques seguros, e se infelizmente eu precisar em algum momento, eu vou ter disponível para fazer. Rápido break, daqui a pouco a gente volta batendo um papo com o Dr. Cláudio Lucas Miranda, que é coordenador do Hemocentro do HC-FMB, e daqui a pouco a gente vai tentar conscientizar você que está ouvindo a Prever FM agora a doar sangue. Prever FM, 12:43, e voltamos aqui com o Radar até 1h da tarde, música e conversa boa. Hoje recebendo o Dr. Cláudio Lucas Miranda, que é coordenador do Hemocentro do HC aqui de Botucatu. Cláudio, a gente tem que falar em que situação que o doador está inapto a fazer a doação de sangue, né? Então a gente vive um momento aí, janeiro, sempre um momento mais conturbado, mas também domingo tem a vacinação contra a dengue, né? Muita gente já contraiu dengue. Quando as pessoas contraem alguma outra doença, né? Na época da Covid, imagino que foi bem sofrido, né? Foi. Influenza, enfim. Quais são as situações que impedem a pessoa de doar sangue? Hoje a gente tem muitos enigmas com relação a isso. Por exemplo, eu tenho pressão alta, eu posso doar sangue? Se você tem pressão alta, não toma nenhum medicamento específico que possa inaptar para doação de sangue, a hipertensão em si, desde que ela esteja controlada, por exemplo, ela não é uma restrição para doação de sangue. Diferentemente, por exemplo, do diabetes. O diabetes hoje ele é uma doença que restringe de forma definitiva a doação de sangue, assim como a doença da tireoide, que é o hipertireoidismo. Também. A gente tem as diversas doenças infecto-contagiosas aqui. Eu vou citar, por exemplo, a HIV, hepatites, a sífilis, a toxo, a doença de Chagas. Então a gente tem diversas outras patologias que também são doenças que inaptam o doador, a tuberculose, enfim, são diversas. E obviamente a gente tem falado bastante agora da dengue, e nós estamos num momento epidemiológico, né, no Brasil ruim para dengue, do período de chuvas, enfim, de grande proliferação do mosquito. E acho que não por acaso é o momento talvez mais ímpar aqui do nosso município com relação à dengue, que nós vamos ter agora no domingo a vacinação em massa do nosso município, né? Para variar, o município de Botucatu saindo na vanguarda do cuidado com a nossa população, assim como foi na vacinação em massa da Covid. Agora nós vamos ter a vacinação em massa. Então, uma ação extraordinária para o nosso município. Hoje, se a gente for considerar dengue e doação de sangue, hoje um paciente que pegue dengue, ele vai ficar inapto por pelo menos 30 dias, se for dengue clássica, e se for a dengue hemorrágica, né, a dengue grave, esse doador ele vai ficar inapto 6 meses, vira muito né? tempo, né? Então, assim, é um problema realmente pra gente. E aí, se a gente for pensar, por exemplo, nós tivemos municípios na região que tiveram 20, 30 mil casos de dengue, né? E muitos desses pacientes, eles se encaixam dentro da faixa etária preconizada para doação de sangue. Então, se eu imaginar que eu tiver alguns pacientes com dengue grave, né, que eles vão ficar 6 meses inapto para doar sangue, para os bancos de sangue isso é um problemaço, entendeu? Então, para nós é um alívio essa situação da vacinação em massa em Botucatu, porque a gente sabe hoje que ela protege em mais de 90% os casos que evoluam com gravidade, e ela protege para os 4 sorogrupos. Mas tem a situação que vai ficar 30 dias, quem se vacinar vai ficar 30 dias inapto. Mas isso para nós não é um problema, porque o Hemocentro já fez a estratégia nesse mês agora de janeiro e de fevereiro da gente ampliar as coletas externas dos municípios da região para manter os estoques em segurança. Então, apesar de ter essa situação dos 30 dias,
é muito melhor que a população vá vacinar do que não vacinar e ter o dengue grave e aí com isso ficar 6 meses sem doar. Um investimento. Fora, sem dúvida nenhuma, é investimento e fora, né, o risco que você vai deixar de ter uma doença grave, de ter uma doença que pode ser fatal e que pode te causar problemas, sendo numa campanha de vacinação que vai acontecer no município. Então, sem dúvida nenhuma, vacinem, procurem todas as unidades de saúde no domingo, vão vacinar, eu vou vacinar, vou levar minha esposa para vacinar e assim, é um momento único, ímpar para nossa cidade. Gostaria muito que todos de 15 a 59 anos da nossa cidade fossem todos vacinados, que eu acho que vai ser uma ação histórica aqui na nossa cidade. Pode doar sangue amanhã, né? Exato. Amanhã eu vou vacinar domingo, eu vou doar sangue então no sábado. Hoje ainda, né, Júnior? Hoje dá tempo. Hoje dá tempo ainda. Então, ó, para você que vai vacinar hoje até as 4:30 da tarde, nossa sala de coleta tá aberta, vocês estão orientados aí e amanhã a gente tá até o meio-dia aberto, então amanhã vamos encher aquela sala do Hemocentro de doador lá para domingo fazer uma grande festa aqui em Botucatu e fazer uma grande vacinação, uma grande campanha de vacinação em massa aqui contra a dengue em Botucatu. Cláudio, quem é funcionário público tem algumas facilidades depois da doação de sangue, né? Na realidade, hoje, o que a legislação do sangue prevê o atestado, né? O atestado de liberação de um dia, no dia da doação que esse doador faz. A gente tem alguns municípios que têm algumas peculiaridades com relação à doação. Então, por exemplo, aqui em Botucatu, a gente tem uma lei municipal, que, se eu não me engano, é do vereador Lelo Pagani. Me desculpe se eu cometi algum equívoco, mas eu tenho quase certeza que é uma legislação do vereador Lelo, que ela isenta as inscrições em concursos públicos para os doadores que fizeram um mínimo previsto de doações no ano. E cada município acaba tendo uma legislação específica, desde que não fira a legislação sanitária vigente, cada um tem sua peculiaridade, mas se eu for falar o que tem no Brasil como um todo, seria de fato o afastamento através de um atestado da doação de sangue. Ô Cláudio, quais mitos sobre doação de sangue ainda afastam possíveis doadores? Tem vários, né? Acho que desde os mitos de a agulha, eu vou passar mal, eu vou ter problemas, mas eu acho que talvez o maior mito que se tem com relação à doação de sangue é a história do meu sangue ficar ralo, né? Do meu sangue ficar fino. Isso é tudo balela, isso é tudo mito. Na verdade, não existe essa situação do doador ficar com o sangue ralo. Uma doação de sangue hoje vai tirar entre 400 e 450 ml de sangue. O seu corpo, no máximo 24, 48 horas, ele já vai repor esse sangue perdido. A concentração de hemoglobinas, de componentes do sangue não vai alterar a ponto de alterar a coagulação, causar uma anemia no doador. É justamente por isso que nós fazemos toda a triagem pré, né? Obviamente, se chegar um doador lá e ele não tiver com o nível de hemoglobina adequado para fazer a doação, aí obviamente eu não vou deixar ele doar, porque aí de fato ele vai causar uma anemia nele, mesmo que seja temporária. Mas isso tudo é um mito, né? Então, assim, aí existe o mito de eu vou transfundir, eu vou pegar alguma doença infecciosa, eu vou transmitir lá na bolsa algum tipo de doença. Então, assim, hoje, os bancos de sangue, todos os materiais utilizados são materiais estéreis, com extrema segurança. Então, desde a agulha, a bolsa, todos os procedimentos que são feitos durante a doação de sangue, todos os insumos utilizados, eles são insumos estéreis. Então, assim, não existe, são estéreis e descartáveis. Então, não é uma coisa que a gente reutiliza. Usou só para você e jogou fora depois que fez a utilização. Então, são mitos interessantes que a gente vê, mas que, na realidade, acho que a população, hoje a informação, a quantidade de informação hoje é muito grande, né? Hoje a gente tem acesso a um quantitativo de informação muito rápido e muito grande. Então eu acredito que esses mitos já vêm, né?
se dissipando, já vem se mitigando com o tempo, mas a gente escuta direto ainda essa história do sangue ralo. Isso aí é um padrão, a gente escuta com muita frequência, João André. E uma única doação, ela pode salvar quantas vidas? Hoje, quando a gente fala em processamento da bolsa de sangue, então quando o doador doa, ele doa o que nós chamamos de sangue total. Então o sangue ele está na sua forma bruta, com todos os seus componentes. Quando ele vai para o processamento, a gente consegue produzir, vamos dizer assim, grosseiramente, 4 grandes componentes do sangue. Um é o concentrado de hemácias mesmo, que é a bolsa vermelha que a gente faz a transfusão. O outro é o concentrado de plaquetas, que é a plaqueta que a gente faz a transfusão. E outros 2 componentes que a gente produz através do sangue é o plasma e o que a gente chama crioprecipitado, que são 2 componentes que a gente usa principalmente para pacientes que estão com distúrbios de coagulação. Então a prescrição desses hemocomponentes é um pouco mais específica para pacientes que estão principalmente com distúrbios de coagulação, com deficiência de fator de coagulação, alguma coisa nesse sentido. Então, por isso existe aquela famosa também regra, e essa não é mito, essa é de fato verdade, que uma única doação de sangue pode de fato salvar 4 pacientes, porque se eu for pensar que o paciente A usou um concentrado de hemácia, o paciente B usou uma plaqueta, o paciente C usou uma bolsa de plasma e o paciente D usou um crioprecipitado, com uma doação eu consegui aí salvar 4 vidas tranquilamente. A nossa audiência aqui, o Fer mandou aqui, ele é doador do HC desde 1994. Olha que legal. Está dizendo aqui que ele sempre foi... Mais de 30 anos. Foi sempre tratado muito bem e está aqui elogiando a reforma do Hemocentro. Ah, que legal, Fernando. Puxa vida, né? Um doador quase que histórico para nós aqui. Eu falo que é o doador Platinum que a gente tem dentro do Hemocentro, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado pelos seus quase 30 anos aí, mais de 30 anos de doação. 32 anos já. 32 anos de doação. A gente passou por um processo longo de reforma lá, foram praticamente 2 anos de reforma. Foi uma reforma com ampliação do espaço. A gente fez com muito carinho, Fernando. Que bom que vocês gostaram. A gente colocou móveis com muita qualidade para poder dar o máximo de conforto para vocês. As áreas estão todas climatizadas, com conforto, com adequação. Nós ampliamos bastante a nossa sala de aférese, que é a parte da doação de plaquetas. Tem uma situação que é feita no Hemocentro que acaba não sendo muito divulgada, mas que é uma ação importante que a gente faz. Todas as coletas e infusões e o processamento de células do transplante de medula óssea, ele é feito lá no Hemocentro, junto com a equipe da hematologia. Então, assim, esse espaço novo que a gente conseguiu proporcionar para a nossa população, além dele ajudar os doadores, ele está ajudando muito os pacientes, porque hoje os pacientes, principalmente do transplante de medula óssea, nós não podemos esquecer que são pacientes oncológicos, normalmente com leucemias, com doenças hematológicas graves. Eles estão hoje podendo ficar num espaço com muito conforto, com máquinas de última geração que a gente conseguiu trocar agora para uma empresa em que as máquinas são realmente diferenciadíssimas. Conseguiu melhorar o processo, conseguiu diminuir o tempo do processo e conseguiu melhorar a segurança do processo. Que bom, fico feliz, né, de receber uma mensagem de um doador tão importante para o nosso Hemocentro e percebendo a melhoria do local. Cláudio, para a gente finalizar, você lembra de cabeça os horários de segunda, sexta e sábado? Lembro lá. Sim. Então vamos lá, vamos fazer agora o convite para a nossa população. O Hemocentro funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 16h30, e aos sábados a gente funciona das 7 às 12 horas. Não precisa de agendamento, é só chegar lá e doar. A gente só pede para fazer o agendamento da coleta de plaqueta, porque a coleta de plaqueta a gente tem um número finito de máquinas, né? Aí eu não consigo absorver um número muito grande de doadores, e aí a gente acaba fazendo agendamento. Mas para doar sangue é só chegar, vai chegar, levar um documento com foto. A gente vai fazer toda a parte de cadastro, se não for cadastro, se for cadastrado,
triagem clínica, triagem da picadinha do dedo no sangue, que agora em breve não teremos mais a picadinha no sangue, agora vai ser um equipamento que não vai ser mais invasivo. Tá muito chique. Ele vai ser parecido com um equipamento de medir pressão, mas ele vai fazer a hemoglobina no dedo, uma maquininha que só aperta o dedo, não fura. Legal. Então esse vai ser mais um avanço. Estando tudo bem, sem nenhuma restrição para doação, cadeirinha, 8 a 10 minutos, lanchinho depois, tá tudo bem. Muito obrigado pela doação. Maravilha. Cláudio, muito obrigado pela sua presença aqui, pelas informações prestadas. Eu acho que é sempre muito importante a gente fazer esse meio de campo, né? Entre o Hemocentro e a população, para que a gente possa desmistificar a doação de sangue e cada vez mais o Hemocentro ter ali como é que eu posso dizer, um estoque que possa atender a população, não só de Botucatu, mas de toda a nossa região. Sem dúvida nenhuma, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês junto da audiência do Radar. A gente sabe que tudo que a gente conversou aqui hoje vai chegar, vai atingir o seu objetivo, vai aumentar a captação de novos doadores e com isso a gente vai conseguir manter os estoques do Hemocentro com mais segurança. Muito obrigado a todos e domingão vamos vacinar. Obrigado, Cláudio. Valeu, Cláudio. Segunda, o Joandre, Dani Antunes, ela é cerimonialista, assessor de casamento. Atenção, você que vai casar, hein? Já tá pensando, o assunto é legal na segunda-feira aqui no Radar da Prever FM. É isso, ó. Lembrando que essa e outras edições do Radar você assiste na íntegra no nosso canal no YouTube. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.